Olá pessoal, meu nome é Matheus sem H e hoje eu vim falar sobre um assunto delicado, polêmico, depende do ponto de vista. Como vai estar no título, o assunto é pais separados, e agora? Eu espero que esse vídeo sirva tanto para os filhos quanto para os pais, porque os meus pais são separados e eu tenho vários amigos que têm pais separados, então eu vou contar algumas experiências dos meus amigos, minhas. Lógico, não vou citar nomes, né? E é isso. Vamos lá. Pais e mães que se separam. Primeiro, pro seu filho, é melhor você se separar ou quando ele é bem criança ou quando ele já é adolescente. Por quê? Porque quando ele é bem criança, ele vai crescer sendo acostumado que os pais dele são separados. Então não vai ser um choque. Quando ele for adolescente, a maioria dos adolescentes tem cabeça para saber que não deu certo, o pai não gostava da mãe. E ele vai entender. Não se separa assim, não se separe assim. A pior época, a pior fase para você separar é durante a infância, que a criança já nasceu naquele ar de pai e mãe, naquele lar de pai e mãe junto, e sei lá, com 5, 6, 7 anos se separam. Aí a criança fica com a cabeça meio bagunçada. Então assim, a melhor época para se separar é logo quando nasceu e logo depois, assim, na adolescência. Lógico, é isso a gente está falando pelo ponto de vista da criança, dos filhos. Os pais é que sabem o dia a dia, sabem como que é difícil às vezes aguentar o outro lado. Tá bom, se separou. Agora eu tenho que arrumar um homem, no caso da mulher, tem que arrumar um homem pra servir de pai pro meu filho. E o pai pensa, não, tem que arrumar uma mulher pra servir de mãe pro meu filho. Para. Esquece. Pai e mãe não tem substituição. Se você arruma uma namorada, se você for pai e arrumar uma namorada e já quiser que seu filho chame ela de mãe, não. Não dá. Mãe e pai não são substituídos. Eu estou falando das separações comuns, não separações, vamos supor, porque o pai agredia a mãe, porque a mãe traiu o pai. Separações comuns, simplesmente não deu certo e se separaram. Não tenta arrumar um substituto para sua mãe, pro seu filho. Não tenta arrumar uma mãe pro seu filho, nem um pai pro seu filho. Se você teve seu filho com A, não tenta arrumar C pra substituir A, porque não substitui. Você tem que arrumar uma namorada, se você for o pai, pra você satisfazer as suas necessidades. Não pensa no seu filho, vou arrumar uma namorada pra servir como mãe pro seu filho. Porque com certeza, são raras as exceções que os filhos aceitam de boa. Não, meu pai arrumou uma namorada, vai ser minha mãe. Não é assim que funciona. Tô com uma colinha aqui, né? Os pais e as mães não são substituídos. E às vezes tem muito erro de alguns pais, de algumas mães, que eu vejo que é começar o relacionamento, tipo, com a primeira pessoa que aparece na frente, só pra criança não ficar deficiente. Porque como eu disse, quando você se separa, quando a criança é tipo 5, 6, 7 anos, ela fica meio perdida. E às vezes você acha que ela tem a necessidade de ter no caso, mãe, ter uma figura masculina em casa. Então ela vai, namora com um amigo dela, ou namora com uma pessoa, tipo, conheci ontem, já tô namorando, só pra meu filho ou minha filha ter uma figura masculina em casa. Não, não faz isso. Se você se separou do seu esposo, do seu namorado, porque hoje em dia não necessariamente tem que ser casado para ter filhos, mas se você se separou do seu esposo, por que você vai procurar outro que você não sabe se você vai se identificar mais futuramente? Pra separar de novo? Vai que a criança se apega a esse outro, aí você separa, aí deixa a criança com a cabeça mais bagunçada. Então, já que você se separou porque não estava dando certo com um, procure outra pessoa que dê certo, que você goste, que você ame. Procure por você, não procure pelo filho. Porque pro filho, a única pessoa boa pra você é o pai. No caso, se você for mãe, e no caso, se você for pai, vai ser a mãe. Em todas as conversas que eu tive com amigos, comigo, com alguns primos meus que têm pais separados,
eles comentaram que os padrastos e madrastas eram legais com eles, mas eles sentiam aquele, como eu posso explicar? Aquele sentimento, aquele sentimento meu padrasto tá sendo legal comigo só pela minha mãe. Minha madrasta tá sendo legal comigo só pelo meu pai. A criança sente, adolescente, porque eu sou adolescente, tenho pais separados, e eu sinto isso. Não tem jeito, gente. São raras exceções que o seu padrasto vai te tratar porque ele gosta de você, que a sua madrasta vai te tratar porque ele gosta de você. É muito difícil. Eles te tratam bem, às vezes, pra agradar a sua mãe. E você tem que entender isso. Porque pensa, você ama uma mulher, só que essa mulher tem um filho. Se você ama essa mulher, você vai ter que aguentar o filho dela. Tá bom, tem gente que gosta? Tem, não. Meu padrasto gosta de mim porque ele me ama realmente, não é por causa da minha mãe. Tem. Só que os meus exemplos, os exemplos que eu tive e que eu conversei, todo mundo falou assim, eu não sinto, tipo, um amor verdadeiro pelo meu padrasto ou pela minha madrasta. E, sinceramente, ele nem é obrigado a te amar. Desculpa, mas ele não é obrigado a te amar. Ele tem que amar a sua mãe, porque a sua mãe separou porque ela não estava tendo um bom relacionamento com seu pai. Ou seu pai separou porque ele não estava tendo um bom relacionamento com a sua mãe. E agora ele vai procurar uma pessoa que ele tenha um bom relacionamento. Então ele não tem que procurar uma pessoa para agradar você, e sim ele, a mãe ou o pai. E, sinceramente, se ele for procurar uma pessoa que agrade você, ou ela for procurar uma pessoa que agrade você, vai ser muito difícil, porque a criança sempre tem na cabeça que a melhor pessoa para a mãe é o pai, que a melhor pessoa para o pai é a mãe. Não tem jeito, não tem escapatória. É isso que uma criança pensa. Uma criança, adolescente, né? E um erro muito frequente, isso é para os pais e para as mães, não sei nem se vai estar assistindo, pai e mãe vai estar assistindo isso. Mas enfim, um erro muito frequente, não façam isso de maneira nenhuma. Se você se separou do seu esposo e o seu filho está com você, não fale mal dele. E se você se separou da sua esposa e seu filho está com você, não é para falar mal dela. Porque pensa, a criança, quando os pais se separam, que ela tem a oportunidade de conviver com os dois, que às vezes a criança às vezes não tem a oportunidade de conviver com os dois. Mas se ela tem a oportunidade de conviver com os dois, aí hoje eu tô na casa da minha mãe vai e fala um monte do meu pai. Que seu pai não presta, seu pai é vagabundo, seu pai me traía, seu pai não... Sabe? Fala do meu pai até umas horas. Aí tá, aí a criança sai com aquilo na cabeça. Poxa, minha mãe falou que meu pai não presta, que não vale nada, tal. Aí a criança vai pra casa do pai, aí chega lá, não, sua mãe é uma vagabunda, sua mãe também não presta, sua mãe não vale nada. Poxa, imagina, tipo, a criança ama os dois lados e um fica falando mal do outro. Fica muito ruim pra criança. Tipo, não é legal isso pra criança. Pra criança, pra adolescente, porque os pais acham que, tipo assim, o adolescente cresceu, agora eu posso falar o que eu quiser. Não, não é assim. Porque o adolescente, ele ainda ama os dois lados. Então não é porque ele cresceu, que ele tem uma cabeça, que ele é obrigado a ficar ouvindo mal do pai dele, né? Ou da mãe, tanto faz. E é isso, assim, é mais ou menos isso. Com certeza eu tô esquecendo algumas coisas. Mas, filhos, quer dizer, pais, a gente não, porque eu ainda não sou pai, mas pais, tentem conversar com os filhos antes de fazer essa escolha. Porque tem muito pai também que, assim, dormiu com a esposa, no outro dia acordou e falou, filho, ó, e aí sua mãe estão se separando. Também não é assim, gente. Vai preparando o filho, ainda mais se for criança, porque criança é uma fase muito delicada. A criança, ela tem, tipo, aquela imagem de que o mundo é perfeito, que o pai e a mãe nunca brigam. Então, pra criança é muito delicado ficar sabendo disso. Então, pais, conversem com a criança antes, tenham um diálogo frequente, mesmo se não fosse separar, converse com a criança sempre. Pra ela entender que, sei lá, se algum dia vocês vierem se desentender, pra ela já ir se preparando. E filhos, entendam os pais também. Eu sei que é difícil falar isso pra uma criança, mas assim, quem já é mais crescidinho, 10, 11, 12, 13, 17 anos, tentem entender os pais de vocês, porque assim, se eles se separaram é porque eles não estavam felizes. Então é melhor eles separados, felizes com outra mulher ou com outro homem, do que eles juntos infelizes.
E, olha, já lembrei de um erro. Um erro muito comum também é o pai e a mãe ficar junto por causa do filho. Olha, não faça isso. Pode ter... Não, essa é a pior coisa que você pode fazer. Ficar com outra pessoa que você não ama mais por causa do seu filho. A criança sente. Vocês acham que ela vai estar feliz e tal, mas ela sente que não existe amor naquela relação. Então, assim, não ama mais? Vamos separar. Vamos conversar com o filho. Tem muitos amigos meus que, tipo, adoraram os pais separados porque tinha duas casas, tinha dois presentes diferentes. Então, assim, tinha dois carinhos diferentes. Então, conversa com o filho e fala, ó, filho, a gente não tá se gostando mais. Tenta explicar, porque a criança, por mais que ela tenha aquele mundo perfeito, ela também, eu acho que ela é muito compreensiva. Ela vai ficar triste, vai, mas se ela tiver a presença do pai, mesmo ele separado, ela vai continuar amando o pai, se ela tiver a presença da mãe também. Então você conversa com a criança e fala, não, final de semana você vai pra casa do seu pai passear, meio de semana você fica com a sua mãe, dá algumas propostas pra criança pra deixar ela mais confortável. E as crianças, como eu já disse, tentem entender os pais. Imagina você conviver com uma pessoa que você não gosta por causa de outra. É meio ruim. Então tenta entender seus pais. E é isso. O vídeo de hoje é sobre esse tema mesmo. Eu espero que tenham gostado. Acho que todo domingo eu vou tentar postar um vídeo assim mais papo sério, ou algum vídeo mais comprido falando sobre a minha vida, ou algum tema que eu vivi e quero comentar, que como eu disse, meu pai e minha mãe são separados. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Eu sou legal, eu tento ser legal de vez em quando. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para ajudar na divulgação. E é isso. Até o próximo vídeo.